Escolhido, Deus mostrou a você quem não pode ser confiável com seus segredos, e a instrução diante de você não é vingança, explicação ou exposição. É silêncio. Você pode ter sentido a mudança em seu próprio corpo antes de encontrar palavras para isso. A hesitação antes de responder a uma mensagem, o aperto no peito depois de compartilhar algo privado, o lamento silencioso que segue uma conversa honesta com alguém que tratou sua vulnerabilidade como informação. O que torna esta estação difícil não é apenas descobrir que alguém foi descuidado com o que você lhes confiou. É perceber que você pode ter confundido acesso com intimidade, familiaridade com segurança e atenção com amor. Seu silêncio agora não é fraqueza. É um limite sendo formado dentro de você. É o momento em que você para de entregar pedaços sagrados de sua vida a pessoas que não mostraram o caráter para carregá-los. Se você sente que uma estação continua se repetindo porque você continua se explicando para as pessoas erradas, o calendário secreto dos escolhidos pode ajudar você a nomear o que esta estação pode estar formando e entender por que o silêncio parece significativo. Está escrito para ajudar você a reconhecer padrões, sem pânico, e avançar com fé em vez de suspeita. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Depois retorne a este momento com a pergunta que importa. O que Deus tem ensinado a você sobre a diferença entre ser ouvido e ser acolhido? Você não precisa anunciar cada lição enquanto ela ainda está se tornando clara. Talvez você tenha acordado antes do amanhecer com uma conversa se repetindo em sua mente. O quarto estava quieto, o telefone repousava virado para baixo ao lado da cama. E ainda assim, seus pensamentos continuavam voltando para a frase que você não deveria ter dito, o detalhe que você não deveria ter revelado, ou a confiança que de alguma forma se tornou assunto de discussão. Seus ombros permaneceram elevados, mesmo depois de reconhecer o padrão. Seu maxilar mantinha a atenção de alguém tentando entender como a bondade se tornou uma responsabilidade. No trabalho, você pode ter respondido normalmente enquanto escolhia cuidadosamente quais partes de sua vida permaneceriam sem serem ditas. Em casa, você pode ter lavado uma xícara, preparado café ou atravessado uma tarefa comum com uma consciência incomum de que seu mundo interior precisava de proteção. É assim que a traição muitas vezes chega antes que o coração lhe dê um nome. Nem sempre vem através de um confronto dramático. Às vezes aparece como uma perda gradual de tranquilidade. Você nota que já não respira livremente perto de uma certa pessoa. Você mede suas palavras. Você edita sua alegria. Você sai de conversas sentindo-se exposto em vez de fortalecido. A dor é real, mas a dor também está revelando onde a confiança foi colocada sem discernimento. Deus mostrar a você quem não merece seus segredos não significa que você foi tolo por amar, esperar ou falar abertamente. Significa que você está aprendendo que a sabedoria deve acompanhar a generosidade. Um segredo, neste sentido, não é uma conspiração ou uma arma escondida. Pode ser uma oração privada, uma ferida terna, uma decisão em desenvolvimento, um sonho ainda frágil demais para manuseio público ou uma convicção que você ainda não está pronto para defender. Esta mensagem pode ajudar você a reconhecer a diferença entre sigilo enraizado no medo e privacidade enraizada na administração. Pode ajudar você a notar quais relacionamentos produzem paz, quais exigem explicação constante e quais deixam você duvidando de sua própria percepção. Pode ensinar você a pausar antes de responder, a deixar que padrões falem mais alto que promessas, a parar de confundir culpa com responsabilidade e a permanecer quieto sem se tornar amargo. Silêncio não significa fingir que nada aconteceu. Significa recusar-se a dar a cada pessoa acesso contínuo ao seu quarto interior.
Você pode perdoar alguém sem restaurar o mesmo nível de confiança. Você pode desejar-lhes o bem sem dar-lhes material novo para manusear mal. Você pode ser compassivo sem se tornar desprotegido. Imagine estar em sua cozinha enquanto o café esfria ao lado de um caderno não aberto. Uma mensagem aparece em seu telefone da pessoa que antes sabia tudo sobre sua vida privada. O antigo impulso se levanta imediatamente. Responder rapidamente, explicar o mal-entendido, provar que você não está com raiva e tornar o relacionamento confortável novamente. Mas algo em você mudou. Você nota a sensação de secura em sua garganta. Você nota sua mão pairando sobre a tela. Você nota quanta energia o pensamento de responder exige. A pergunta já não é: como posso fazê-los me entender? A pergunta mais profunda é: por que estou tentando convencer alguém a respeitar o que eles já me mostraram que vão manusear mal? Naquela cozinha, nenhum trovão anuncia uma lição espiritual. Há apenas o silêncio comum de uma pessoa escolhendo não reagir. Você coloca o telefone para baixo. Você respira uma vez, depois outra. A decisão pode parecer pequena para qualquer um que esteja observando, mas dentro de você, ela se torna uma linha. Você está começando a entender que nem toda acusação merece uma resposta, nem todo convite merece aceitação, e nem toda voz familiar merece uma chave para sua vida privada. Você pode ter sido treinado a acreditar que permanecer em silêncio é cruel, imaturo ou desonesto. Talvez você tenha crescido sentindo-se responsável pelo conforto de todos. Talvez você tenha aprendido a explicar seus motivos antes que alguém sequer tivesse perguntado. Talvez você pensasse que, se fosse transparente o suficiente, paciente o suficiente e perdoador o suficiente, as pessoas eventualmente cuidariam de seu coração. Mas discernimento não é punição. É o reconhecimento humilde de que a confiança tem condições, e essas condições são reveladas através de comportamento repetido. Quando Deus mostra a você quem não merece seus segredos, Ele pode estar convidando você a parar de tratar cada relacionamento como se tivesse a mesma capacidade. Algumas pessoas podem celebrar seu crescimento sem competir com ele. Algumas podem ouvir sua incerteza sem usá-la contra você. Algumas podem receber sua confissão e protegê-la. Outras podem ser agradáveis, inteligentes ou familiares, enquanto ainda são inseguras para certas informações. Você não precisa rotular todo o caráter delas para tomar uma decisão sábia sobre acesso. Você só precisa observar o que acontece quando você lhes confia algo delicado. A parte mais difícil pode não ser o silêncio em si. Pode ser esperar sem saber se o silêncio deve ser temporário, permanente ou simplesmente mais honesto que outra explicação. Você pode estar cansado de perguntar se deve esperar, preparar, fechar um ciclo, redirecionar sua energia, reconstruir confiança lentamente ou começar de novo sem aquela pessoa ao seu lado. O calendário secreto dos escolhidos oferece um caminho para examinar essas estações com maior clareza, para que você possa organizar sua oração e reconhecer o que sua espera pode estar pedindo de você. Muitos leitores que chegaram sentindo-se confusos ou cansados de esperar, disseram que o material os ajudou a entender sua estação mais claramente, organizar suas orações ou parar de interpretar cada silêncio como abandono. Ele não decide seus relacionamentos por você, nem substitui conselho sábio. Dá linguagem para reflexão quando cada momento quieto parece incerto. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Depois, volte à questão da confiança, porque o silêncio se torna saudável apenas quando está unido à verdade, limites e uma disposição de ver as pessoas como elas são. Você não está sendo pedido para se tornar duro.
Está sendo ensinado a tornar-se cuidadoso com o que é santo para você. A primeira oposição pode vir da pressão para responder imediatamente. Alguém pode enviar uma mensagem que parece inofensiva, mas carrega a antiga expectativa de que você vai se explicar. Alguém pode fazer uma pergunta com um sorriso enquanto já sabe mais do que deveria. Alguém pode trazer seu assunto privado para uma conversa pública e depois chamar seu desconforto de sensibilidade excessiva. O ruído torna esses momentos mais difíceis de interpretar. A comparação diz a você que outras pessoas parecem mais abertas, mais relaxadas e mais socialmente aceitas porque compartilham tudo. O medo sussurra que, se você parar de se revelar, será esquecido. A falsa urgência insiste que uma resposta atrasada é uma oportunidade perdida, mas urgência nem sempre é orientação. Às vezes, é simplesmente o desconforto de não controlar mais como outra pessoa vê você. O antigo padrão sobrevive quando você reage antes de ter ouvido interiormente. Você responde porque o silêncio o faz sentir culpado. Você explica porque a ambiguidade parece insuportável. Você revela mais porque espera que informação adicional finalmente produza o respeito que a informação anterior não produziu. Mas a sabedoria muitas vezes começa onde a compulsão termina. Pense em Neemias, que foi confiado com uma obra que exigia tanto coragem quanto discrição. Quando ele veio a Jerusalém, não anunciou cada detalhe de seu plano a todos ao seu redor. Ele inspecionou as muralhas silenciosamente antes de falar publicamente sobre o que precisava ser reconstruído. Seu silêncio não era engano, era administração. Ele entendia que uma obra frágil podia ser danificada por exposição prematura, especialmente entre pessoas que não tinham intenção de ajudá-la a permanecer. Sua vida comum contém momentos similares. Você pode estar reconstruindo sua confiança depois de uma estação humilhante, formando uma nova disciplina, considerando uma mudança no trabalho, ou orando sobre um relacionamento que requer paciência. Você não precisa colocar todo o processo nas mãos de cada pessoa curiosa. Como Neemias andando pelos lugares danificados à noite, você pode precisar de tempo para observar o que está quebrado antes de convidar outros a discutir o reparo. A lição não é suspeitar de todos, é parar de assumir que cada ouvinte é um construtor. Algumas pessoas só querem um relatório sobre a muralha. Elas não pretendem ajudar você a restaurá-la. Ignorar este sinal pode mantê-lo preso em um ciclo que parece estranhamente familiar. Você compartilha, eles manuseiam mal, você se sente exposto, você os confronta, eles negam ou minimizam o que aconteceu. E você eventualmente oferece outra explicação porque quer paz mais do que quer clareza. Depois o padrão se repete com um assunto diferente e talvez uma pessoa diferente. Com o tempo, você começa a proteger a si mesmo, tornando-se vago com todos, incluindo aqueles que conquistaram honestidade. Esse é o custo oculto da confiança mal colocada. Não fere apenas um relacionamento. Pode distorcer sua visão de todos os relacionamentos. Você pode começar a acreditar que privacidade é isolamento ou que abertura é fraqueza. Você pode manter suas mãos fechadas, mesmo quando alguém se aproxima com paciência e integridade. A resposta não é contar tudo a todos, nem não contar nada a ninguém. A resposta é deixar a confiança crescer na velocidade do caráter demonstrado. Quando uma pessoa guarda o que você compartilha, honra seu não usa sua fraqueza como arma e pode se alegrar sem precisar de controle, a segurança se torna visível. Quando repetidamente transformam intimidade em alavanca, o silêncio se torna um ato de sabedoria. Então, quando você reconhece que Deus mostrou a você quem não merece seus segredos, não transforme a realização em uma performance de superioridade. Você não é melhor porque descobriu a limitação de alguém. Você é simplesmente responsável pelo que faz
com o que foi revelado. Digite as palavras 888 nos comentários como uma confirmação simples de que você está escolhendo discernimento em vez de pânico e depois retorne a mensagem. Você não está usando essas palavras para controlar um resultado ou mover algo invisível. Está marcando uma decisão interior de parar de trair sua própria paz por causa de ser entendido. O número não é o poder. A honestidade por trás da decisão é o que importa. Deixe seu silêncio se tornar limpo em vez de teatral. Não poste um aviso. Não ofereça uma mensagem velada. Não tente fazer a pessoa se perguntar se as palavras eram sobre ela. O limite mais silencioso é muitas vezes o mais forte, porque não depende de uma audiência. O conflito não está apenas fora de você. Parte da luta pode ser um padrão interno que diz que seu valor depende de ser acessível, concordável e completamente entendido. Você pode sentir-se compelido a corrigir cada impressão falsa, porque não tolera o pensamento de alguém carregando uma versão imprecisa de você. Você pode revelar detalhes privados para se defender, depois lamentar que permitiu que a pessoa errada entrasse mais fundo em sua vida. Você pode chamar isso de honestidade quando por baixo é medo de rejeição. Você pode chamar isso de perdão quando por baixo é medo de estar sozinho. Isso não é uma razão para condenar a si mesmo. É um convite para tornar-se verdadeiro sobre o motivo por trás de suas palavras. Às vezes, você não está falando porque o amor requer isso. Às vezes, você está falando porque o silêncio o forçaria a aceitar que o relacionamento mudou. O coração quer uma conversa final que explique tudo, mas muitos relacionamentos não terminam com entendimento mútuo. Alguns terminam com uma pessoa vendo claramente e recusando-se a continuar negociando com a mesma confusão. Reconhecimento sozinho não é suficiente quando a mesma pressão retorna amanhã de manhã. Você precisa de algo que o ajude a mover do insight para a prática, especialmente quando a culpa sobe e seus dedos alcançam o telefone. O calendário secreto dos escolhidos pode servir como um companheiro prático para reflexão, oração, discernimento, decisões diárias e identificar o próximo passo fiel quando você estiver tentado a reagir a partir do pânico, em vez de deixar você com outra ideia bonita que desaparece ao anoitecer. Pode ajudar você a examinar se uma resposta está vindo do medo, obrigação, sabedoria ou paz. Você pode usar sua perspectiva para separar o que precisa ser liberado do que precisa ser protegido e abordar o silêncio como uma escolha deliberada em vez de uma punição emocional. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Depois, retorne à sua própria situação e observe o próximo momento em que você se sentir pressionado a se explicar, porque esse momento pode se tornar o lugar onde seu novo discernimento é praticado. Você não está tentando desaparecer. Você está aprendendo como permanecer presente sem entregar o que deve ser guardado. Sua mente pode analisar a situação, enquanto seu corpo reage, antes que seus pensamentos possam se organizar. Seu raciocínio pode dizer: esta pessoa já fez isso antes, enquanto seu estômago se aperta e suas mãos ficam inquietas. Seu espírito pode reconhecer que uma conversa deve terminar, mesmo enquanto suas emoções imploram por mais uma explicação. Esses diferentes sinais precisam ser considerados cuidadosamente. Uma reação corporal pode alertá-lo para o estresse, mas não prova por si só os motivos de outra pessoa. Um pensamento pode soar convincente e ainda ser moldado por antiga decepção. O reconhecimento espiritual não exige que você acuse, diagnostique ou anuncie um veredito. Pode simplesmente levá-lo em direção a uma resposta mais lenta, limites mais claros e conselho de alguém confiável.
Pergunte o que é conhecido, o que é assumido, o que aconteceu repetidamente e qual responsabilidade pertence a você. Depois observe se a decisão produz humildade e firmeza ou certeza frenética e desprezo. A sabedoria de Deus não exige que você se torne cruel para se tornar protegido. Pode tornar seus limites mais firmes, enquanto mantém seu coração livre da necessidade de punir. O discernimento também muda a maneira como você vê relacionamentos e ambientes. Você não precisa se retirar de todos porque uma pessoa manuseou mal sua confiança. Em vez disso, você pode observar como diferentes pessoas respondem a pequenos limites antes de confiar a elas verdades maiores. O que acontece quando você diz que não está pronto para discutir algo? O que acontece quando você recusa um convite sem dar uma longa razão? O que acontece quando você compartilha uma esperança modesta em vez de sua preocupação mais profunda? Uma pessoa segura pode ficar desapontada, mas não transformará seu limite em evidência de traição. Uma pessoa insegura pode pressioná-lo, zombar de sua cautela, recrutar outros para a conversa ou fazer você se sentir culpado por ter uma vida privada. Essa observação pode acontecer em uma sala de família, em um local de trabalho, em um corredor de igreja ou em um grupo de conversa. Você não é obrigado a conduzir uma investigação. Você simplesmente tem permissão para prestar atenção. O amor pode permanecer sincero enquanto o acesso se torna medido. A graça pode permanecer ativa enquanto a proximidade muda. Uma porta fechada em uma área não significa que toda porta deve fechar. A oposição muitas vezes mantém o padrão vivo através do cansaço. Quando você está cansado, mesmo uma resposta pobre pode parecer mais fácil que uma cuidadosa. Quando você está solitário, a atenção pode parecer segurança. Quando você está sob pressão, pode retornar à pessoa que repetidamente o desapontou, porque a familiaridade parece mais suportável que a incerteza. O ruído preenche os espaços onde o discernimento poderia ter falado. Mensagens intermináveis, tarefas urgentes, expectativas familiares e o desejo de manter todos satisfeitos deixam pouco espaço para perguntar o que seu silêncio está protegendo. A oposição não precisa criar uma crise dramática. Ela só precisa mantê-lo distraído o suficiente para repetir a resposta familiar. É por isso que uma pausa pode ser espiritualmente significativa sem ser mística. Ela lhe dá distância suficiente para ver a diferença entre uma responsabilidade genuína e uma demanda que apenas parece urgente. Ela deixa a onda emocional passar antes de você decidir se uma porta deve abrir. Um atraso de uma noite pode prevenir uma semana de arrependimento. Uma resposta mais curta pode proteger um longo processo de cura. O quieto não é vazio quando o ajuda a retornar à verdade. O ponto de virada chega quando você para de negociar com o que já sabe. Você pode não saber cada detalhe do coração da outra pessoa, e não precisa. Você pode nunca receber o pedido de desculpas que faria a história parecer completa. Você pode não ser capaz de provar por que o relacionamento se tornou inseguro, porque muito do que aconteceu ocorreu em pequenos momentos que se acumularam com o tempo. Ainda assim, você pode reconhecer o padrão. Você pode dizer: não posso continuar colocando minha vida privada aqui. Essa frase não exige um confronto público. Pode se tornar um compromisso privado expresso através de respostas mudadas, acesso mais lento e menos tentativas de ser entendido por alguém comprometido em não entendê-lo. O comando do título para permanecer em silêncio se torna mais que uma reação à traição. Torna-se uma decisão de deixar a verdade amadurecer sem comentário constante. Você para de perguntar se a outra pessoa aprovará seu limite. Você começa a perguntar se suas escolhas são consistentes com sabedoria, humildade e paz. No momento em que você para de explicar cada limite,
você começa a ouvir sua própria consciência mais claramente. Considere uma carta selada repousando dentro de uma gaveta. Ela contém palavras que importam, mas a carta não é fraca porque está fechada. Seu valor não é diminuído pelo fato de que todos não podem lê-la. O selo não significa que o conteúdo é vergonhoso. Significa que o conteúdo pertence ao cuidado do destinatário certo e do momento certo. Esta é a única imagem que nos levará através desta parte da mensagem. A carta selada. Sua oração privada, sua cura inacabada, sua decisão emergente e sua esperança silenciosa podem ser como palavras escritas cuidadosamente antes de estarem prontas para a leitura pública. O selo representa administração, não medo. Diz que o que é precioso não precisa ser exibido para ser real. Também lembra você que o silêncio deve ter propósito. Uma carta selada para sempre pode nunca entregar seu significado, mas uma carta protegida até o momento certo pode alcançar a pessoa que está preparada para recebê-la. Sua tarefa não é esconder todo o seu coração, é discernir quem tem a paciência, integridade e responsabilidade para receber o que você carrega. Dentro da carta selada, a formação continua mesmo quando ninguém a aplaude. A tinta seca no escuro. As páginas permanecem quietas, ainda assim a mensagem se torna mais estabelecida. Da mesma forma, uma decisão pode se tornar mais clara enquanto você para de discuti-la com pessoas que confundem sua incerteza. Uma oração pode se aprofundar enquanto você se recusa a transformá-la em uma explicação pública. Uma ferida pode começar a fechar quando você não a reabre mais para provar que era real. Desenvolvimento oculto ainda é desenvolvimento. O ouvinte que vê apenas seu quieto pode assumir que nada está acontecendo, mas sua restrição pode estar dando aos seus pensamentos espaço para se separar das reações de outras pessoas. Você pode descobrir que não estava confuso sobre a verdade, estava confuso sobre como outros responderiam se você a honrasse. A carta selada ensina paciência com seu próprio processo. Você não precisa produzir uma declaração polida antes de ter vivido através do significado. Você não precisa revelar cada passo do tornar-se. Alguns dos trabalhos mais fortes em sua vida acontecerão enquanto seu nome estiver ausente da conversa. A carta pode permanecer selada porque certas mãos já mostraram que não respeitam o que tocam. Alguém pode abrir sua confiança à força através de perguntas disfarçadas de preocupação. Alguém pode passar suas palavras adiante e chamar isso de oração. Alguém pode usar uma revelação antiga durante um desacordo, transformando sua honestidade em evidência contra você. O selo não é uma acusação escrita em sua testa. É um limite colocado sobre a página. Você ainda pode falar sobre assuntos comuns. Você ainda pode cooperar, trabalhar, servir e mostrar bondade. Mas o conteúdo mais profundo permanece protegido porque o acesso é conquistado através da consistência. É aqui que o silêncio pode parecer custoso. Você pode ser chamado de distante por alguém que se beneficiou de sua falta de limites. Podem dizer a você que a versão antiga de você era mais amorosa porque a versão antiga era mais fácil de alcançar. Você pode sentir o impulso de quebrar o selo simplesmente para provar que não está ressentido. Ainda assim, a carta não deve seu conteúdo à pessoa que o exigiu. Um limite não se torna errado porque alguém não gosta de encontrá-lo. Chega um momento em que a carta selada não é destruída, escondida em pânico ou entregue às mãos erradas. Ela começa a se mover em direção ao seu destino apropriado. A página foi protegida tempo suficiente para você saber o que ela realmente diz. Sua oração se tornou mais honesta. Sua decisão se tornou menos dependente de aprovação.
Seu silêncio parou de ser uma tentativa de fazer alguém persegui-lo e se tornou uma maneira de dar à verdade espaço para viajar sem distorção. A carta se move porque você não está mais carregando-a para todos os lugares, mostrando-a a cada transeunte, perguntando a eles o que acham que significa. Você está disposto a colocá-la diante de Deus, diante de sua própria consciência e diante de uma ou duas pessoas cujas vidas demonstraram cuidado. O movimento é quieto. Pode não haver anúncio dramático. Você simplesmente responde menos, explica menos e age com maior consistência. O que antes era um segredo mantido no medo se torna uma verdade mantida na sabedoria. O que antes estava escondido porque você tinha vergonha se torna privado porque você entende seu valor. Se você se reconhece naquela carta selada, digite as palavras "Estou acordado" nos comentários. Depois, retorne a mensagem. Deixe a frase significar que você está acordado para a diferença entre sigilo e administração, entre punição e proteção, entre silêncio que manipula e silêncio que preserva a paz. Você não precisa usar essas palavras como uma declaração de superioridade espiritual. Você está simplesmente reconhecendo que algo se tornou visível dentro de você. A carta não precisa ser aberta para todos. Ela precisa ser carregada com integridade. Ao retornar, lembre-se de que acordar não exige ação imediata. Às vezes, a primeira evidência de consciência é a capacidade de esperar antes de falar. Às vezes, é a coragem de deixar uma pergunta sem resposta. Às vezes, é a humildade de admitir que você deu acesso rápido demais e agora pode mudar o padrão sem odiar a si mesmo pelo passado. Agora, retorne da carta selada para a sua vida real. A pessoa que não merece seus segredos ainda pode aparecer em seu dia. O nome dela pode permanecer em seus contatos. A cadeira dela pode estar em frente à sua no trabalho. A voz dela ainda pode ser ouvida em uma reunião de família. O comando para permanecer em silêncio não é um comando para se tornar frio ou desonesto. É um convite para parar de oferecer acesso privado onde não há cuidado confiável. Você pode cumprimentar alguém sem confiar nela. Você pode responder a uma pergunta prática sem abrir toda a sua história emocional. Você pode perdoar sem retornar à mesma vulnerabilidade. Você pode liberar a necessidade de fazê-los admitir o que fizeram. O objetivo não é fazê-los sofrer com seu silêncio. O objetivo é deixar sua vida se tornar menos governada pela resposta deles. Quando sua paz não depende mais de se eles entendem seu limite, o segredo não está mais controlando você. Tornou-se algo que você administra em vez de algo que controla seu humor. Comece com uma prática matinal. Antes de alcançar seu telefone, sente-se na borda da cama e coloque ambos os pés no chão. Respire lentamente. Depois pergunte a si mesmo o que